Quando sabe que o Espírito Santo é tremendo? Você sabe disso mesmo? O Espírito Santo é tremendo, irmãos. Às vezes eu ando com muita sensibilidade e temor no meu coração de ver como que o Espírito Santo é tremendo. Como que o Espírito Santo é operante em nossas vidas e na vida da igreja. E às vezes nos pequenos detalhes a gente vê a mão do Espírito Santo. A gente vê o mover do Espírito Santo. E é triste pensar que alguns não percebem que Deus está aqui. Que Deus verdadeiramente fala conosco. Eu falo isso porque eu venho hoje na condição de profeta de Deus. Eu quero que você esqueça que eu sou pastor, simplesmente. Quero falar com a igreja. Quero falar com o povo de Deus. Eu quero que você não só ouça essa mensagem, mas propague essa mensagem. Compartilhe essa mensagem. Encoraje outros a assistir essa mensagem. Ela vai estar na nossa página da internet. Reveja essa mensagem. Fernando chegou de viagem, não sabia nada que eu ia falar hoje. E essa última canção para mim foi uma confirmação tremenda da parte da aliança. Eu vou falar de aliança hoje. Vou falar que nós temos uma aliança com Deus. Uma aliança tremenda. O pastor Fernando subiu e começou a delinear o que é uma aliança de forma que eu coloquei aqui na minha mensagem. Eu falei, o Espírito Santo está falando já. E às vezes a gente ouve falar de aliança, a gente sabe o que significa aliança, mas nós temos uma perspectiva de aliança muito voltada somente ao que é a nossa parte, o que Deus vai nos dar. Mas a aliança com Deus é algo tremendo. Eu quero que você ouça o que Deus tem para falar com você hoje. Amém? Vamos orar, Pai. De tudo que temos ouvido já, Senhor, até aqui, te damos graça e te pedimos, Senhor. Confirma a Tua palavra, fala conosco essa noite, que não seja eu falando, Pai, mas o Teu Espírito, falando a nós que estamos aqui, aqueles que nos ouvem. Que essa mensagem, Senhor, possa, assim como é a Tua palavra, alcançar o propósito pela qual ela foi, Senhor, designada. Em nome de Jesus. Amém. Poucos dias eu estava ensinando umas classes, e a classe de teologia sistemática da nossa igreja tem sido realmente um momento muito bom, maravilhoso. Eu tenho realmente aprendido cada vez mais com aqueles alunos em rever a palavra de Deus, e temos falado sobre a teologia da salvação nesses últimos dias, e tem sido algo tremendo, de muita importância, ao ponto que alguns têm ouvido e falado assim, pastor, nós precisamos da igreja mais. Pessoas precisam de saber disso, com detalhes. E eu falei, a porta está aberta, todos são convidados. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, eu estou aqui ensinando teologia sistemática. E vai ser um prazer poder ter conosco você. Vai ser realmente de bênção para a sua vida. E numa dessas aulas a gente estava falando sobre as alianças de Deus. Eu mostrava para os alunos como que a aliança é importante, porque Deus, na sua sabedoria, na sua onipotência, onisciência, onipresença, no seu grande e imenso poder, escolheu se relacionar com o homem por meio de alianças. Deus, sabendo exatamente quem somos e quem Ele é, Ele colocou em nós a oportunidade de conhecê-lo, nos deu condições de se aproximar dEle, mas isso tem que ser com base nas alianças. Eu dizia aos alunos que muitas vezes a gente lê, fala, ouve sobre aliança, como a gente tem estudado nos domingos e nas quartas-feiras sobre graça, mesmo paralelo que eu faço, a gente acha que sabe, acha que entende, mas não se dá conta quanto é profundo. A raiz da palavra no grego é mais nesse sentido do que no hebraico. No hebraico é mais uma raiz de cortar e também juntar. Mas no grego, é uma raiz de tratado, que era muitas vezes usado para comércio, era também testamentos, e muitas vezes usado como aliança, a palavra. Isso era um documento, e como o pastor estava dizendo, como é que a gente sabe que é uma aliança? Porque uma aliança é um acordo
que nós vemos claramente duas partes envolvidas. E no contexto bíblico, Deus e o homem, que estipula as condições entre este relacionamento, entre essas partes. Está clara que cada parte envolvida deve fazer. Nessa aliança, geralmente no contexto bíblico, nós vemos uma parte que fala de bênção ou de maldição, dependendo qual será a resposta das partes envolvidas. E no contexto bíblico, é claro, sempre o que tem que sofrer ou fazer somos nós. Deus, na sua parte, como Deus Todo-Poderoso, não está sujeito a sofrer maldição. Não está sujeito a sofrer qualquer condição da aliança. Afinal de contas, por isso que eu gosto da palavra de testamento, ele é aquele que nos designa o testamento. Nós apenas somos os receptores, os beneficiários dessa aliança. Hoje eu escolhi uma passagem e o tema da minha mensagem é quais são os limites de nosso relacionamento com Deus. A gente tem falado de graça nas quartas-feiras e no domingo, e a gente sabe que a gente está diante de Deus é por pura graça. É por causa do poder de Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. É claro, e a gente sabe disso. Não é por obras, não é nada do que aquilo que a gente venha fazer para Deus. Tudo é graça de Deus. É pela graça que somos salvos, é pela graça que nos aproximamos de Deus, é pela graça que oferecemos este culto. Mas mesmo tendo a graça, Deus percebe que era importante que houvesse limites do nosso relacionamento com Ele. Às vezes, por isso que eu acho que a gente está tendo um cuidado de ensinar sobre graça, porque há um mover surgindo que a graça pode tudo. E as pessoas acham que por causa da graça, a gente não tem barreiras e limites para nos relacionarmos com Deus. Tudo pode, porque somos salvos pela graça. Deus me perdoou pela graça. Tudo é aceito pela graça. E eu acho que não é bem isso que a Bíblia ensina. Eu tenho certeza que não é isso que a Bíblia ensina. Eu, como um eterno aprendiz da palavra de Deus, tenho cada vez me deparado com textos que têm me confrontado, e eu espero que eu esteja passando isso para outros, de como é importante respeitar os limites da nossa aliança com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Deus é um Deus santo e espera de nós santidade. Deus é um Deus que espera que aqueles que se aproximem dele tenham a atitude que ele espera que esteja nessas pessoas. Ou seja, não é de qualquer forma que a gente vem a Deus. A gente pode até ter vindo no momento para aceitar Jesus de qualquer forma. Mas Deus, como nós temos aprendido na graça, implantou um novo coração em você e em mim, amém? Deus colocou em nossos corações a natureza nova, do novo homem nascido de Deus. E essa natureza tem que fluir em nós. E esses moveres do Espírito Santo em nós vai trazendo essa transformação. Eu escolhi um texto dele projetado, porque eu tenho para mim que, como toda vez que a gente quer aprender sobre algo na Bíblia, isso é a hermenêutica, é a forma de você melhor entender algo que a Bíblia ensina, é buscar quando a Bíblia fala pela primeira vez de algo. E no texto de Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nós temos todas as facetas de uma aliança. Nós temos todas como eu disse para você, estipulada ali, cada parte envolvida. Nós temos a questão da bênção, da maldição. Nós temos exatamente como é uma aliança. E no texto de Gênesis 2, diz o texto: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Essa passagem, como eu disse, contém todos os elementos, e no meu ver, serve como base para todas as outras passagens na Bíblia, que vão mostrar alianças. Ou seja, cada aliança da Bíblia vai ter esses elementos envolvidos. É claro que existem algumas alianças na Bíblia, e essa é a primeira que a gente pelo menos tem um relato, que Deus fez com o homem, que não necessariamente precisava de um homem fazer algo. Era uma aliança incondicional,
Era uma aliança que não sofreria nenhuma punição caso houvesse uma quebra daquilo que foi estabelecido por Deus. Um grande exemplo disso a gente encontra no capítulo 9 de Gênesis. Eu não tenho projetado, mas você conhece a história. Gênesis capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé. Depois do dilúvio, depois de Deus ter trazido sobre a face da terra todas aquelas águas e destruído toda a raça humana que vivia debaixo de imenso pecado, Deus faz uma aliança com Noé e sua família. Deus diz para ele, nunca mais será destruída a terra por meio das águas. Verso de número 11 do capítulo 9 de Gênesis. Estabeleço uma aliança com você. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e você e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Nessa passagem, embora a gente não vê condições para aqueles envolvidos, no caso o homem, Deus dizendo, olha, se vocês fizerem isso, eu mantenho a minha fidelidade, não destruirei. Não, nesse caso Deus simplesmente faz uma aliança eterna de amor, sem que houvesse condições e dá um sinal claro. E eu dizia para os meus alunos, o sinal que Deus deu é algo tão lindo, é tão poderoso, que o diabo tenta todos os dias distorcê-lo, trazendo uma imagem terrível, e eu falo do arco-íris. Deus, quando colocou o arco no céu, o arco-íris, simbolizando a sua aliança com o homem, que ele jamais destruiria a terra novamente, por meio das águas. E nesse caso eu aprendo algo novo com essa aliança. A primeira é a base, é que Deus estabelece uma aliança, demonstra entre elas quais seriam as condições das partes envolvidas, e se houvesse uma quebra, se houvesse um rompimento, haveria o quê? Uma punição. Nesse caso aqui eu aprendo que dentro de uma aliança com Deus havia um sinal também. Muitas das passagens que a gente vai encontrar na Bíblia, Deus faz aliança e Deus coloca um sinal. Eu não tenho tempo de olhar todas as passagens, mas no capítulo 12, a próxima aliança que a gente encontra, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus chama esse homem, e a gente conhece o texto, chama ele para ser pai de um grande povo. Deus promete a ele uma bênção tremenda. Deus promete fazer dele um nome famoso. Diz que ele será abençoado e abençoará muitos. Por meio deles, a terra será abençoada. E Deus faz uma aliança com esse homem. Um homem que não tinha filhos. Um homem que não tinha condições nenhuma de ver esse cumprimento na vida dele. E Deus dá uma marca a esse homem. A gente conhece. Deus faz em Abraão uma marca que ele deveria passar para os seus descendentes. A gente fala da circuncisão, que mais tarde vem ser estabelecida verdadeiramente com Moisés e a sua lei. Se você olhar toda a história, principalmente os primeiros livros da Bíblia, que são como base para a gente, você vai ver que Deus, tempo após tempo, está mostrando que Ele quer estabelecer aliança. Ou seja, Deus quer estabelecer os limites do nosso relacionamento com Ele. Deus quer mostrar que Ele é um Deus santo, todo-poderoso, que nós podemos nos aproximar dEle, mas respeitando as condições estabelecidas por Ele. Quando a gente lê isso, muita gente lê essa parte da Bíblia e fala assim, isso é o Velho Testamento. Isso não se aplica mais a nós, pastor. Sabe como que é, pastor? Vocês ficaram na lei, no sangue de Jesus que cumpriu toda a lei. E tudo isso é verdade, claro disso. Claro que eu sei disso. Que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei por nós. Que o Senhor Jesus, morrendo na cruz do Calvário, estava estabelecendo a nossa aliança com Deus eterna pelo sangue do Cordeiro. Agora nós estamos perdoados. E não há mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Ou seja, tudo está resolvido. Será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Será que nós podemos agora viver do jeito que a gente quer, fazer o que a gente quer, não respeitando mais os limites que outrora Deus estabeleceu por gerações e gerações com o seu povo? Será que agora a graça de Deus, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nos isenta de qualquer responsabilidade como servos de Deus? Será que é isso que a Bíblia ensina?
Eu não sei, mas parece que é isso que alguns têm interpretado da Bíblia, e talvez interpretado dos evangélicos. Mas isso não é verdade. Por isso que eu disse, eu venho hoje em condição de profeta de Deus. Se você acha que você pode viver a sua vida da forma que você acha que deve viver, e me perdoe falar dessa forma com você que está me ouvindo, é para todo mundo essa mensagem. É para aqueles que não vieram, é para aqueles que me assistem, é para a igreja do Senhor. Nós temos que sim andar nos limites estabelecidos por Deus para termos um relacionamento com Ele. Quantos podem dizer amém? Deus diz que sem santidade ninguém verá Ele. Isso se aplica tanto no Novo como para o Velho Testamento. Santidade é um requerimento da nossa aliança com Deus. Eu não sei se quando criança você já brincou de algum desses jogos que eu vou mencionar. Mas fazendo essa mensagem, eu pensava em umas brincadeiras que eu tinha quando criança. Eu vou até falar isso para descontrair, que você está meio assustado. Eu me lembro de algumas brincadeiras, garrafão era uma delas. Quem brincou já de garrafão? Homem mais que brincar, mulher brincar de garrafão. Aquilo é bruto, aquela brincadeira, o pastor talvez não conhece. Salve Guerreiro, quantos já brincaram, né? Guerrinhas. E eu me lembro que dessas brincadeiras que eram muito até, às vezes brutas, né? Tinha algumas pancadinhas ali. O que era legal delas que nos levavam para a rua e tudo, era uma coisa simples que a gente brincava. Mas o que me marcou quando eu pensava nessa mensagem é que todas essas brincadeiras tinham como característica certas linhas estabelecidas no chão que a gente deveria respeitar. Quantos lembram disso? E eu me lembro que, por brincar tanto daquelas coisas, sem muitas vezes prestar atenção nas linhas, aos poucos a gente ia apagando as linhas que eram estabelecidas, e daqui a pouco a brincadeira virava o quê? Uma desordem. Eu não pisei na linha, eu não passei, eu não vi, cadê a linha? E nós olhávamos e não tinha mais linha. E eu me lembro que as linhas eram importantes para estabelecer um bom relacionamento na brincadeira. Se nós não respeitássemos os limites das linhas, estaríamos correndo um sério risco de quê? Virar um caos, uma confusão. Ou seja, então os limites estabelecidos ali, aparentemente, até mesmo sem muito entendimento, era para trazer ordem. Era para trazer um bom relacionamento entre as pessoas envolvidas. Pense, por favor, no mundo que a gente vive. Você vive num mundo moderno, muitas vezes complexo, muitas vezes difícil de ser compreendido, e só funciona se a gente respeitar os limites estabelecidos. Alguém precisou de estabelecer limites. Alguém precisou de colocar e delinear linhas que muitas vezes não são vistas, mas que você sabe que existe. E o que acontece quando você quebra uma dessas linhas? Se você for pego, vamos dizer assim, né? Se você for visto quando as linhas são rompidas, pense, por exemplo, num sinal vermelho. De certa forma, há uma linha imaginária ali, que você deve respeitar. Se você for pego, você sabe que você vai sofrer as consequências. O mundo que a gente vive é um mundo que é guiado por regras, por linhas. E eu fico pensando assim, o mundo é assim. E muitas vezes aqueles que são chamados de Deus, que é aquele que é o autor da aliança, é aquele que inventou, estabeleceu essas coisas, não querem respeitar a aliança, não querem regras. A gente vive num tempo, irmãos, que as pessoas não querem o quê? Regras. Principalmente com Deus. Pastor, não vai falar de regra. Isso é legalismo. Não é isso que a gente ouve? Não podemos mais falar e estabelecer regras, nem bíblicas, porque as pessoas acham que estamos voltando ou estabelecendo legalismo. Mas foi Deus quem criou as regras. O Velho Testamento, irmãos, não é algo que a gente tem que ler como arcaico, como velho e ultrapassado. Como eu disse, eu não vou ter tempo de olhar todas as alianças, mas as alianças que Deus estabelece com o seu povo são válidas e são de modelos para nós. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele faz uma aliança com aquele povo. Se você ler depois, Êxodo capítulo 19, Deus tira o povo, chega no Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus faz uma aliança com aquele povo. Deus fala exatamente o que Ele queria, dá os 10 mandamentos, que são os mais conhecidos, que são a base dessa aliança.
E Moisés lê toda a lei e Deus pergunta: vocês querem fazer essa aliança comigo? E a gente conhece a passagem do Monte Geazim e o Monte Nebal, onde maldições e bênçãos são proferidas. E o povo ouve aquilo e diz assim: que caia sobre nós essas maldições se nós não seguirmos os preceitos da lei. E a gente conhece a história. E a gente sabe que eles quebraram. E que houve as punições. Quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, mais uma vez, isso é Velho Testamento, pastor, isso não é para nós. Isso não é o que Deus espera de nós. Quando você pega a sua Bíblia e você lê, vamos pensar em Atos dos Apóstolos em diante, depois dos Evangelhos. Havia leis estabelecidas por Deus ali, sim ou não? Você enxerga alguma? Sim ou não? Quando Deus escolhe 6 homens para servir na casa de Deus, claramente os apóstolos buscam homens o quê? Cheios do Espírito Santo, homens tementes a Deus, homens que tinham testemunho, homens que andavam na palavra de Deus, que eram verdadeiros. Quando Paulo instrui Timóteo, quando Paulo instrui Tito, claramente Paulo fala assim, olha, vocês têm que ser exemplo, vocês têm que dar testemunho. A vida de vocês tem que ser uma vida regrada. Quando Paulo fala à igreja de Corintos, quando Paulo fala à igreja de Éfeso, Paulo claramente demonstra àqueles irmãos que nós que somos filhos de Deus temos que ser diferentes. Só que esse tipo de mensagem não atrai multidões. Esse tipo de mensagem não agrada muita gente, porque as pessoas não querem regras. As pessoas não querem respeitar limites. Quando eu falava com os irmãos na classe, eu pensava assim, Senhor, será que as pessoas sabem da importância de andar nos limites estabelecidos pelo Senhor? E eu quero ser bem sensível. É claro que, usando a ilustração da linha, da ultrapassar no sinal vermelho, ninguém perde o nosso relacionamento, nem os conjugais, nem os de amizades, nem o tipo, por ultrapassar a linha uma vez. Ninguém. Ou seja, se você tem uma aliança com o seu cônjuge, com o seu amigo, e você sabe os limites estabelecidos, aquilo que é importante para manter o bom relacionamento, e num momento você ultrapassa a linha, faz algo que está inapropriado para manter aquele relacionamento, o relacionamento não acaba por causa disso. É claro. Com Deus é a mesma coisa, nós vamos, vez ou outra, ultrapassar a linha, não perceber, fazer algo, isso não é o problema. O problema é quando vezes após vezes, dia após dia, a gente intencionalmente rompe e ultrapassa as linhas. Quando você ouvir a ilustração da rã, pega uma rã e joga ela na água quente. Ela pula longe. Mas joga ela numa água fria e vai esquentando a água aos poucos. Ela morre cozida. Por quê? Porque ela não percebeu. Porque ela não viu. E é isso que o diabo quer fazer com você e comigo. Ele quer que a gente não perceba mais onde estão as linhas do nosso relacionamento com Deus. O que eu e você temos que fazer? Somos bombardeados dia após dia por informações que querem nos afastar daquilo que Deus espera de nós. Ou seja, Salmo 101, você tem a sua Bíblia aberta? Essa semana eu estava conversando com os irmãos, que pastor não pode pregar mais, a gente não pode, porque as pessoas acham ruim quando a gente prega a palavra. Aí eu falei assim, já que eu não posso pregar, eu vou pôr o mundo para pregar, que talvez eles assistem isso. E comecei a pôr no Facebook uma canção de Daniel, o cara do mundo, pregando uma mensagem. Eu falei, olha o que esse homem está falando. Muitas vezes é o que nós estamos ensinando na Bíblia, mas ninguém ouve. Mas quem sabe ouve em Daniel. Coloquei Daniel. Por que é que a gente busca atrás de tanta riqueza, tanta coisa, se a felicidade está nas coisas simples? Aí essa semana eu achei um vídeo do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, falando sobre o lixo que muita gente tem que colocar na sua casa, que se chama novela. E um cara da mídia, uma pessoa que vive daquilo, que já trabalhou para a emissora que ele condena, chegando e falando claramente, como é que você coloca esse lixo na sua casa? Eu falei, uau, se eu falar isso, estão falando que eu estou falando pregando legalista. Então vamos pôr Carlos Alberto de Nóbrega para pregar. Salmo 101 foi o texto que eu usei. Salmo 101, verso 3. Ele diz aqui, repudiarei todo mal, eu vou odiar a conduta dos infiéis e jamais me dominará. Em algumas versões, eu não vou colocar nada imundo diante dos meus olhos, porque isso vai me contaminar. Isso vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus.
Irmãos, não tem como. Lixo entra, lixo sai. Amém? Se você só ouve lixo, só assiste lixo, lixo vai sair. E a gente acha que não, isso são regras que a gente tem que evitar na igreja. Nós somos livres no Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, não sei, eu estou viajando pela Bíblia que o Espírito Santo está me mostrando. Romanos 12, verso de número 1. Olha as palavras de Paulo para essa igreja. Portanto, irmão, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam como o quê? Sacrifício vivo a Deus. O quê? Santo e agradável. Eu estou lendo o Velho Testamento ou Novo? E o que ele está me pedindo, como irmão, como um servo de Deus, a me oferecer como um sacrifício vivo, entregue totalmente a Deus. Mas o que significa isso, pastor? O que significa um sacrifício vivo? Você que me assiste, Paulo esclarece que é o meu culto racional. Não se o quê? Amoldando ou não se conformando aos padrões desse mundo. Pastor, está claro? Para mim está claro. Não se conformando, não tomando a forma deste mundo. Mas antes, diz o texto, o quê? Renovando a minha mente. Uau, isso para mim está tão claro o que Deus espera de mim. É como se Deus estivesse colocando aqui o que deve ser os limites para o meu relacionamento com Ele. Eu tenho que me oferecer totalmente diante de Deus, você se oferecer totalmente diante de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício a Deus? É algo que deve ser algo que Deus espera que Ele possa receber. Quando um animal vinha a Deus, quando um objeto era trazido a Deus, tinha que ser perfeito, tinha que ser sem mancha, tinha que ser sem nenhuma marca. Quando eu me ofereço a Deus, quando você se oferece a Deus, tem que ser o mais perfeito possível. Tem que ser o mais puro possível. Tem que ser o mais agradável possível. E Paulo fala claro, fazendo isso, você também tem que estar lutando constantemente para não se conformar com esse mundo. Irmão, só aqui eu podia ficar a noite inteira, mais de 30 minutos, só pregando o que é conformidade com o mundo. Porque o que a gente mais vê hoje é a igreja se conformando com o mundo. Não há mais quem diga, isso é errado, isso é mundano, isso não é de Deus, isso não edifica. As pessoas acham que tudo pode, tudo é permitido, tudo é aceito. Em nome da graça e da misericórdia de Deus em nós, podemos todas as coisas. Eu não acho que é isso que a Bíblia ensina. Eu espero que hoje você esteja ouvindo que o Espírito Santo está nos chamando a ter nesse ano de 2014. Irmãos, eu creio que Jesus está voltando. Outra mensagem fora de moda, né? Jesus está voltando. Só que hoje crente não se alegra com essa mensagem. Crente não se, motiva com essa mensagem. Essa mensagem hoje não causa em ninguém nem temor, nem novidade, nem vontade. É mais uma mensagem. Mas Jesus está voltando. E a palavra de Deus me diz que Ele vem buscar uma igreja santa, pura, sem mácula e sem ruga, perfeita para os olhos dele. Então quando ele colocou todos esses limites, ele falou assim, eu quero que vocês andem assim, eu quero que vocês obedeçam a minha palavra. Romanos capítulo 8, verso 14, eu sempre cito esse texto porque para mim ele é tremendo. Eu faço dele um padrão para a minha vida. Eu tento todos os dias me moldar nesse texto. Todas as vezes que eu penso em minha vida em Deus, eu penso, Senhor, é isso que eu quero. Por isso que eu falei do Espírito Santo. O Espírito Santo é real. Você tem que andar com Ele. Verso 14 do capítulo 8 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são de fato filhos de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, guiando a minha vida, guiando a sua vida, Ele vai mostrar o que é certo e o que é errado. Há pessoas que não conseguem mais detectar o que é certo e o que é errado, o que é aceito por Deus e o que não é aceito, o que é santo e o que não é profano, porque para mim, já não anda com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em você vai te mostrar, isso não agrada a Deus. Este local não agrada a Deus, essa visão não agrada a Deus, essa conversação não agrada a Deus. E se o Espírito Santo fala isso, é porque Ele está me lembrando que eu tenho uma aliança e eu tenho que andar nos limites estabelecidos por Deus.
querer andar na minha vida com Deus como se não houvesse nada para obedecer, é o que o diabo mais quer. Você pode tudo. A tentação de Jesus foi exatamente isso. Você é o Filho de Deus. Atira-te daqui que Ele vai dar ordem aos seus anjos para te pegar. Deus tem que te proteger, Deus tem que cuidar de você, Deus tem que estar com você todo o tempo, quebrando. E Jesus fala assim, não vou tentar o Senhor meu Deus. De maneira nenhuma. Deus sim tem uma aliança de amor comigo, de cuidado, de proteção. Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Mas sabe uma coisa, eu não vou abusar do amor de Deus, da graça de Deus. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou cuidar de mim. Tem muita gente que acha que não, pode fazer tudo. Deus se tornou amuleto para muita gente. Eu estava explicando para os alunos essa semana, será que muita gente entende o que é o senhorio de Cristo? Pense num contexto bíblico que significava senhorio. Ele estava falando uma época onde a escravidão existia. Senhorio significa que eu não tenho direito algum, só Ele. E nós falamos, Cristo é meu Salvador e Senhor. Será que a gente entende isso? Quando a gente acha que a gente pode tomar decisões e mudar a nossa vida de uma forma sem que Ele participe, sem que Ele determine qualquer coisa. Jesus se tornou simplesmente, irmão, um coadjuvante na vida de muitos. Essa é a verdade. A gente vê cada dia, cada coisa. Eu sinceramente, eu falo por mim, eu teria vergonha de postar certas coisas no Facebook, se você entendesse isso. Porque a Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. Amém? Estão me olhando com os olhos desse tamanho, estão entendendo? A gente tem que entender, irmãos, o mundo está cada vez pior, porque também nós temos feito um péssimo trabalho. Um péssimo trabalho. As pessoas têm que olhar para nós e ver verdadeiramente a luz de Cristo, a transformação que foi operada pelo poder de Deus. Aquele que mentia já não mente mais, aquele que roubava já não rouba mais, aquele que adulterava já não adultera mais, aquele que fornicava já não fornica mais. São ou não são limites que a gente tem que andar? São ou não são condições estabelecidas por Deus? Eu não acho que é por acaso que Jesus disse que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome fizemos isso. E ele diz, afasta de mim porque não te conheço. Será por acaso? Será simplesmente por pretexto de Jesus? Não. Pessoas que não andaram nos limites estabelecidos por Deus. Eu não tenho muito tempo mais, e o tempo voa, embora eu tinha mais para falar. Eu pedi que o Espírito Santo me mostrasse o que eu posso fazer para que eu ande, porque eu não tenho tempo de olhar todos os limites. A Bíblia é o limite. É a palavra de Deus que é o limite. Tudo que está aqui, siga. Tudo que a Bíblia diz não faça, não faça. Tudo que a Bíblia te mostrar para fazer, faça. Amém? Como que eu vou fazer para te ajudar, para me ajudar a andar nos limites estabelecidos por Deus? Eu pensei em perguntas e alguns textos bíblicos. Se você puder, por favor, guardar isso no seu coração, passar adiante. A primeira coisa que eu pensei é o seguinte: quando eu tiver para fazer algo na minha vida, eu vou fazer a seguinte pergunta: será que eu preciso verdadeiramente disso? Será que eu preciso disso? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 1, 2: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono. Quero que você guarde só essa parte. Tudo que for te atrapalhar, se livre disso. Atrapalhar o que, pastor? Correr a carreira que Deus te propôs para correr. Tudo que for peso, tudo que for que te prende, larga isso. Pergunte para você, eu preciso disso para viver a vida que Deus quer que eu viva? E se Deus te dizer não, não coloque na sua vida. Não coloque, porque vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Segundo, eu pensei, uma pergunta que eu vou fazer na minha vida, espero que você faça. Se eu fizer isso, trará algum benefício para mim e para Jesus? 1 Coríntios 6,12
Diz o texto: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei, em algumas traduções, não deixarei que nada me domine. Não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. A gente não quer que você saia daqui pensando que, eu tenho que seguir regra A, B ou C. Não. Deus não está querendo isso, mas tem coisas na sua vida que não convém. E você sabe, é uma questão de bom senso. Aqueles que andam com o Espírito vão saber o que o Espírito Santo vai dizer, isso não convém que você faça. Às vezes, irmão, sério, eu como pastor, como também ovelha, eu fico abismado de coisas que eu ouço que crente está fazendo. Sinceramente, não sei você fica? Quantos concordam comigo? Eu estou falando, só eu que sinto assim? Será que só eu que me incomodo tanto com essas coisas? Será que só... Mantenha sua mão levantada, porque acho que uns não se incomodam, eu queria ver quem você é. Eu me incomodo. Me incomodo porque atrapalha o meu testemunho diante de Deus. As pessoas acham que eu sou a farinha do mesmo saco que essas pessoas, e eu não sou. Você não é. Me incomoda. Me incomoda. Me incomoda como pessoas da minha igreja fazem coisas que eu desaprovo e a palavra de Deus desaprova. Me incomoda. Incomoda o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que tudo isso é embaraço. E você tem que ter a força. Eu não posso andar com você de dizer, eu não vou me deixar dominar por isso, pastor. Por causa do Senhor. Porque não faz bem nem para mim, nem para Deus. Depois eu pensei, isso dará um bom testemunho? Colossenses 4:5, a palavra de Deus diz, seja sábio no procedimento para os que estão de fora. Seja sábio na sua vida por causa daqueles que estão aí fora. Porque nós precisamos de aproveitar ao máximo todas as oportunidades. A gente vive em dias, irmãos, por causa da má conduta de pessoas que, se chamando irmãos, têm atrapalhado a propagação do Evangelho. Se tornaram pedra de tropeço. Você tem que cuidar do seu testemunho, saber disso? Cuidar do seu testemunho. Para que você não se torne pedra de tropeço. Isso vai trazer bom testemunho para a sua vida? Se não for, não faça. É uma forma de você andar na sua conduta com Deus. Mantendo um bom relacionamento com Deus. Outra pergunta que eu quero fazer. Vai trazer alguma glória para Deus eu fazendo isso? 1 Coríntios 10:23, quase aquele texto. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo glorifica a Deus. Nem tudo traz bênção para a igreja. Antes de você postar uma foto no Facebook, passa essa pergunta. Quantos prometem isso? Em nome de Jesus, de hoje em diante. De hoje, não é que você está fazendo, não. Eu também estou levantando minha mão. Eu vou fazer essa pergunta. Será que edifica? Será que edifica? Porque tem coisa que eu fico com vergonha. Se eu pudesse, eu entrava no seu Facebook e deletava para você. Fazendo um favor para a igreja e para o corpo de Cristo. Você é parte de um corpo. Eu vim hoje na condição de profeta te dizer isso. Porque um dia você vai ouvir isso dos olhos de chama de fogo do Senhor. Que você foi alertado, que você foi lembrado. Eu quero fazer a minha parte nisso. Eu fui chamado para pregar as boas novas e pregar também a direção para o povo de Deus. E como povo de Deus nós temos que tomar, muitas vezes, vergonha daquilo que a gente tem feito com o nome do Senhor. Amém? Eu quero fazer a pergunta para mim também, porque essa para mim é chave. Será que Jesus faria isso? Eu fiz a pergunta essa semana no grupo de conexão. Se Jesus fosse amanhã para o seu trabalho, disfarçado de você, que a gente estava falando do transplante que Max Lucado falou, do novo coração, e ele fosse disfarçado de você, chegasse amanhã no seu trabalho, as pessoas que trabalham com você perceberiam sim ou não? E muita gente, claro, pastor, é Jesus, mas não deveria. A gente tem que estar num caminhar que cada vez mais a gente se parece com Jesus. Cada vez mais. Cada vez mais. Eu fico olhando a Bíblia e falo assim, eu quero entender cada vez mais Jesus, porque Ele é o meu alvo. A gente canta isso, mas a gente não vive isso. Jesus é o meu alvo. Jesus é o seu alvo. E quando eu pensava nessa mensagem, o que eu posso fazer para andar nas linhas de Deus, tem que perguntar, Jesus faria isso? Será? Eu não quero citar nada, por isso você viu que eu não citei nada, porque eu não quero que isso sirva para ninguém. Eu quero que você pense no que o Espírito Santo está te falando, se é que ele ainda habita em você. Senão você vai ter que correr e pedir, Deus, fala comigo que eu já não sinto nada disso. Eu já não percebo o que te entristece mais. Eu já não percebo o que te afronta mais, Senhor.
A verdade é, Senhor, que eu faço essas coisas e não tenho nem remorso. Isso é um sinal, um péssimo sinal. Eu pensava e dizia, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E se eu quero saber quais os limites do meu relacionamento com Deus, como eram os limites, como era que Jesus conduzia a sua vida? Como que Jesus conduzia? Jesus orava, Jesus falava com o Pai, Jesus não proferia palavras torpes, Jesus cuidava do seu testemunho, até quando ele era mal compreendido. Ele dizia, eles não sabem por que eu estou comendo com essas pessoas. Quando havia propósito de Deus naquilo que ele estava fazendo. Porque às vezes, talvez a foto que você postou tem propósito de Deus. Eu não estou falando, sabe, diante de Deus eu estou inocente, porque eu não estou pensando em ninguém. Graças a Deus. Mas eu já vi. Nesse momento o Espírito Santo está me dando um brain, sabe, blanking. Eu não estou vendo nada. Mas estou falando da parte de Deus, porque você sabe que há momentos que não edificou. Há momentos que não glorificou. Há coisas que a gente faz assim, Senhor, o Senhor faria isso. A mensagem que eu deixo hoje para vocês é simples, mas ao mesmo tempo importantíssimo. Nesse ano 2014, você está disposto a andar nos limites estabelecidos por Deus para manter o seu relacionamento com Ele? Se você estiver disposto, coloque-se de pé nesse momento. Coloque-se de pé. Não para me agradar, não. Deus está vendo. Não para mostrar que você não ficou sentado hoje. Eu oro que o Espírito Santo te lembre disso. Eu oro que o Espírito Santo te mostre os momentos que você vai dizer, sabe uma coisa? Eu até poderia fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu até poderia falar isso, mas eu não vou falar. Eu até tenho razões humanas e pessoais para agir assim, mas eu não vou agir. Eu vou seguir aquilo que Deus diz. Sabe qual é o problema do mundo hoje, das igrejas? Existem duas informações batendo na mente das pessoas. Eu vou sugerir isso da forma desse degrau. Um é o que Deus diz. E outro é o que as pessoas pensam e o que o mundo diz. E tem muita gente que literalmente ela está caminhando assim. Mas sabe o que acontece se você caminhar muito tempo assim? Você não vai aguentar. Qualquer pessoa que colocar desestabilidade no seu caminhar, você vai se sentir mal. Você vai causar dor para você. Quem vai te ver vai ver que você não está andando bem. A verdade é que a gente acha que aquilo que Deus diz serve para a minha vida espiritual, mas não serve para os meus negócios. Serve para a minha vida na igreja, mas não serve para a minha vida em casa. E você está errado. Porque Deus te salvou corpo, alma e espírito. Por isso que vai haver a redenção do seu corpo. Deus se importa com todo o seu ser. E Deus colocou essas regras, Deus colocou essas alianças, esses limites na aliança, porque Ele quer o nosso bem. Eu quero te convidar a andar diferente nesse ano. A ter uma vida, eu falei, nem todo mundo precisa de ouvir essa mensagem, está aqui. Talvez essa mensagem eu disse, você tem que pronunciar ela, tem que trazer ela para outros, pedir para as pessoas assistirem, encorajar pessoas que vivam ela, e você tomar o cuidado de viver ela. Irmãos, quantas vezes eu como pastor fico pensando, a gente pega a igreja, a gente ora, a gente nada em direção e puxa o barco, e daqui a pouco a gente vê milhares de pessoas ao redor do mundo, eu não estou falando só da nossa igreja, remando o contrário. Fala, Deus, onde que a gente vai desse jeito? Eu não quero ficar 10 passos para frente e 50 para trás, não. Vamos todo mundo caminhar para um lugar só esse ano? Vamos todo mundo falar a mesma coisa? Vamos todo mundo estabelecer os mesmos preceitos? Vamos todo mundo respeitar as mesmas normas? Sabe, não é o que A diz e o que B, é o que o Senhor diz. Essa é a nossa linha de regra. Essa é a nossa linha da nossa aliança. É isso que a gente quer. Tudo que é meu, joga fora. Tudo que é do pastor, joga fora. Mas o que é de Deus, guarda para a tua vida e viva. Amém? Pai, essa palavra, Senhor, veio, Senhor, na semana retrasada, queimando meu coração. Eu sei, Senhor, que o Senhor está falando conosco hoje. Eu sei que o Senhor está mostrando o que nós precisamos fazer para esse ano 2014, Pai.
Senhor, eu te amo, eu te adoro pela graça, pelo favor imerecido que o Senhor nos aceita como somos. Mas o Senhor não quer nos deixar da forma que somos. O Senhor nos deu um novo coração, o Senhor nos deu o Espírito para nos mudar, para nos transformar. Pai, perdoa quando a gente não ouve a voz do Teu Espírito. Perdoa quando a nossa rebeldia é grande demais e a gente luta, Senhor, querendo ainda, Senhor, andar nos nossos caminhos. Deus, eu quero ter um relacionamento sadio contigo. Eu quero ter um relacionamento saudável, quero respeitar os limites da Tua aliança comigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Só mais uma coisa. Quando eu orava, eu lembrava que eu dizia que há uma marca sempre colocada. E eu já vou passar, pastor, pode subir. Deus, quando fez uma aliança com Abraão e com o povo, Ele colocou marcas. A nossa vida não é diferente. Essa é a grande argumentação de Paulo em Gálatas e Romanos. Eles falavam assim: vocês estão se gloriando pela circuncisão. Vocês estão mostrando que são de Deus e descendentes de Abraão pela marca física. Mas a verdadeira marca está em vossos corações, que foi cravada no batismo. Você tem que ter uma marca que você é de Deus, meu amado. Você tem que ter uma marca em você, que é uma prova da sua aliança com Deus. Que é o teu coração marcado, você é diferente. Fala o que quiser, falar que você é careta, que você é isso, aquilo, mas você é marcado. O povo de Deus sofria zombaria quando ele se expunha na sua nudez perante os gregos, pela circuncisão. E muitos não quiseram ser mais. Mas sabe, que me dane a chacota por ser de Deus. Eu quero que essa marca esteja na minha vida e na sua. E que a gente ande aí fora e fale assim: eu tenho essa marca mesmo no meu coração, cravada. Eu sou dele. Eu quero que todo mundo saiba que eu sou dele. Amém? Deus abençoe. Vamos ver a direção que o Espírito vai nos trazer. Amém. Às vezes o Velho Testamento, quando o profeta de Deus recebia uma palavra, era chamado um peso. Peso que recebeu Ezequiel, Daniel, Moisés, etc. E nessa noite nós sentimos isso da parte do pastor Max, que é um peso que está no seu coração para trazer para a igreja.